Olá, minha amiga, meu amigo, que Deus te abençoe. Prazer imenso estar na tela da sua casa para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Aqui é o pastor Leonardo Corguinha. De repente você me ouviu muito através da emissora de rádio, mas hoje eu tenho o prazer de estar diante de você através da TV. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Eu queria deixar uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia ela fala pelo menos de duas pescas muito semelhantes, pescas maravilhosas, pescas milagrosas. E a primeira traz a narrativa no livro de Lucas, capítulo 5. Jesus Cristo está pregando para uma grande multidão. E é nesse momento que Jesus vai avistar o barco de um homem chamado Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele passou a noite toda tentando pescar, mas não pescou nada. Jesus, ao observar, vai pedir para entrar dentro desse barco. Quando Jesus está dentro desse barco, Jesus está pregando para a multidão de pessoas que está em volta da praia. Mas interessante é que no meio da mensagem, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, tira o teu barco daqui, da margem do rio, e leva teu barco para o fundo. Leva teu barco para o alto mar. Pedro vai obedecer à voz do Senhor. Primeiro ele questiona dizendo: mas Senhor, eu tentei a noite toda, nada apanhamos. Mas já que o Senhor mandou segundo a tua palavra, eu vou fazer. E a Bíblia diz que Pedro pega teu barco, vai para o alto mar, junto com os seus amigos que estão dentro do barco, e conforme Jesus havia dito, ele vai fazer. Ele lança a tua rede. E é no momento que ele lança a tua rede, que a Bíblia diz que era tanto peixe, que a rede vai se romper. E a pesca foi maravilhosa. Quem estava dentro do barco ficou encantado com o que estava acontecendo. Mas sabe o que Pedro fez? Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, faz o seguinte. O que, Pedro? Afasta-te de mim. Mas por que, Pedro? Porque eu não sou digno do Senhor entrar dentro do meu barco e fazer o que o Senhor está fazendo. Sou pecador, sou falho demais. É nesse momento que Jesus vai olhar para Pedro e Jesus vai dizer: Pedro, tu era até hoje, mas a partir de hoje tu nunca mais será o mesmo, porque eu não te quero mais pescando peixe. A partir de hoje tu será pescador de almas. É um momento que Pedro vai largar tudo. Pedro está largando o empreendedorismo, Pedro está largando o teu negócio, Pedro está largando a tua empresa, Pedro está largando tudo para seguir a Jesus. E a Bíblia diz que Pedro vai seguir 3 anos e meio a caminhada de Jesus na terra. Está observando Jesus fazer grandes milagres, milagres extraordinários. Tanto Pedro e aqueles que andavam com Pedro. Só que numa certa feita, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, se prepares. Por quê, Senhor? Porque num tempo oportuno tu irá me negar. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Não, eu não. Qualquer um aqui te nega. Agora, eu larguei casa, eu larguei família, eu larguei o barco, eu larguei empresa, tudo para te seguir. O Senhor está dizendo que eu vou te negar? Eu não. Só que da maneira que Jesus havia dito, aconteceu. Pedro vai negar por uma, Pedro vai negar por duas. Estão dizendo: tu és como ele, tu fala como ele, tu se veste como ele. Não tem como você dizer que não é um deles. Pedro nega, o galo canta e Jesus Cristo vai ser crucificado. Pedro se entristece, a dor da decepção de ter negado. E a Bíblia diz que na sexta-feira houve trevas, no sábado houve luto, mas no domingo a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Agora você que está me assistindo aí na sua casa, eu quero liberar essa palavra profética para você. Sabe qual foi a maior decepção de Pedro?
é quando Maria chega dizendo: o corpo dele não está no sepulcro. João e Pedro pegam uma carreira, vai até o sepulcro, vai perceber que os soldados estão desmaiados, a pedra está removida. João entra na frente, só que quando João chega diante do sepulcro, João para. Por que João para? Porque João percebeu que o lençol que cobria Jesus está no chão, jogado. Só que Pedro não. Pedro, com toda a sua ousadia, ele entra dentro do sepulcro, vê que o lençol está jogado, mas vai perceber que o lenço que estava dobrado na cabeça de Jesus está dobrado num lugar à parte. É nesse momento que Pedro diz para João: João, tem um recado. Qual é o recado? O recado é que o lenço dobrado quer dizer que ele vai voltar para buscar a sua noiva. João está dizendo: então quer dizer que o corpo dele não foi roubado? Não foi. Jesus vai voltar. Irmãos, Jesus voltou. Jesus voltou por 2 vezes. Por 2 vezes Jesus apareceu. Só que a Bíblia diz que nas 2 vezes que Jesus aparece depois da crucificação, Jesus não fala com Pedro. Aqui eu queria abrir um parêntese para quem está me assistindo nesse momento. Sabe o que faz alguém parar? Sabe o que faz alguém desistir? Sabe o que faz alguém renunciar o seu chamado, renunciar a sua aliança? É quando o céu não fala com ele, é quando o céu se cala, é quando o céu está em silêncio. Pedro está se sentindo sozinho, Pedro está se sentindo abandonado. Jesus apareceu em vida para os discípulos, mas não falou com ele. Era Pedro dizendo: ele não quer mais nada comigo. Era Pedro dizendo: ele não quer mais andar comigo. Era Pedro dizendo: ele não me quer mais com ele. E sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que é nesse momento que Pedro decide tomar uma atitude de voltar para o lugar da onde Jesus havia lhe tirado. Pedro vai dizer: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Pedro, tu vai voltar para o lugar da onde Jesus te tirou? Pedro está dizendo: eu não vou mais ficar aqui. Jesus não fala comigo, Jesus não se aproxima de mim, Jesus não me ouve mais, eu não fico mais aqui. E a Bíblia diz que Pedro está indo. Mas sabe qual foi o grande problema aqui? O grande problema aqui é que quando Pedro está voltando para o lugar da onde Jesus havia tirado, os discípulos também estão indo atrás. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você entender. De repente eu estou falando para alguém aqui que não pode parar, que não pode desistir. Sabe por quê? Porque o peso da responsabilidade que está sobre os teus ombros é muito grande. Como assim, pastor? Você vai perceber que você só não parou ainda, porque se tu parar, alguém dentro da tua casa para. Você está percebendo que Pedro está querendo parar, mas os discípulos também estão. Por quê? Porque Pedro é influência na vida dos discípulos. Então eles estão dizendo: se tu parar, a gente para. Se tu voltar para o lugar de onde Cristo te tirou, nós também iremos. Os discípulos estão dizendo: tu vai pescar, nós iremos contigo. Escute isso aqui. Jesus está dizendo para alguém que está me assistindo através dessa programação: você não pode parar, você não pode desistir, porque se tu para, alguém desiste. E você sabe disso. Você só não parou ainda porque se tu parar, tua mulher para. Você só não parou ainda que se tu parar, teu marido para. Você só não parou ainda porque se tu parar, teus filhos param, os teus pais param. E aí, por causa da responsabilidade que está sobre os teus ombros, você está em frente. Mas quantas pessoas abandonaram a responsabilidade e pararam? E a família também parou. Só que hoje Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para a sua vida. Não volte para o lugar da onde Jesus te tirou. Não queira voltar para o mar. Não queira voltar para o barco da onde Jesus te resgatou. Sabe por quê? Este não é o lugar que Deus quer te ver. Este não é o lugar que Deus quer ver a tua casa, a tua família. Não volte, não volte. A palavra que eu
tenho para a tua vida. A Bíblia diz que Pedro, ele está indo para a pescaria. Ele entra dentro do barco, os discípulos estão com ele. Isso aqui é muito sério, irmãos. Sabe por que é sério? Porque tem gente que para e induz outras pessoas a pararem. Por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você está andando. Por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você está caminhando. Por quê? Porque tem gente que entra para o lugar aonde não devia entrar. O problema é que não entra sozinho, quer sempre levar alguém com ele. Tem gente que está indo para o abismo, mas não está indo sozinho, quer sempre levar alguém com ele. Pedro está levando alguém para o lugar da onde Jesus havia tirado, e eles estão lá tentando pescar. Só que aquela noite vai acontecer como aconteceu no livro de Lucas capítulo 5. Não pescaram nada, estão a noite toda tentando, mas não pescam nada. É o momento que Pedro se desvia do evangelho, é o momento que Pedro se frustra. Pedro arranca a sua capa, Pedro arranca a sua túnica, Pedro fica despido, fica nu, e ele está dizendo: eu não quero mais saber desse negócio de crente, eu não quero mais saber desse negócio de servir a Deus, não dá para mim. Olha só, onde eu coloco a minha mão nada dá certo, tudo dá errado para mim. É assim que Pedro está. De repente, a história de Pedro é a tua que está me assistindo nesse momento. Só que a Bíblia vai dizer que é nesse momento de desespero, nesse momento de alvoroço, é no momento que ele já está guardando a rede, é no momento que ele já está entregando tudo, é no momento que ele já não quer mais saber de nada. É nesse momento que vai aparecer um barquinho, e tem um homem diferente dentro desse barco, e o nome deste homem é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus aparecendo pela terceira vez. Só que pela terceira vez ele não fala com Pedro, ele apenas diz assim: alguém tem alguma coisa para me dar? Ninguém reconheceu Jesus. Pastor Leonardo, por que ninguém reconheceu Jesus? Será que a fisionomia dele estava diferente? O que aconteceu que ninguém reconheceu? Eu vou te explicar. Sabe por que ninguém reconhece? Porque todo mundo está acostumado a reconhecer um Jesus que chega entregando, que chega oferecendo alguma coisa, que chega operando, que chega falando, que chega mudando a história de alguém, não com um Jesus que chega pedindo. O problema da nossa geração é que nós estamos acostumados com Jesus que entrega, com Jesus que faz, com Jesus milagroso. Só que o Jesus que está aparecendo para os discípulos aqui é um Jesus diferente, é um Jesus que está pedindo, é um Jesus que está dizendo: tem alguma coisa para eu comer aí? Só que nesse momento ninguém consegue entender, ninguém consegue reconhecer. Por quê, pastor? Porque nós somos assim, nós não damos credibilidade para quem pede, nós só damos credibilidade para quem entrega, para quem tem alguma coisa para proporcionar. E Jesus está ali e ninguém reconhece. Só que no momento que ele olha para os discípulos e ele diz assim: faça o seguinte, pega essa rede e não guarda não, vocês vão pegar essa rede e vão jogar do lado direito. E a Bíblia vai dizer que eles vão fazer conforme o homem que eles não reconheceram ordenou. E eles pegam a rede e lançam do lado direito. E sabe o que vai acontecer? Pasme os senhores e as senhoras, mas a rede está tão cheia que a Bíblia diz que tem 153 grandes peixes, tem quase 10 homens no barco, mas ninguém consegue puxar a rede de tanto peixe que é. É nesse momento que João olha para ele e diz: opa, esse aí não é um homem comum, esse aí é Jesus. Ele olha para Pedro, Pedro, é Jesus. Pedro está dizendo: não pode ser, é Jesus. Olha o que ele operou aqui. Lembra de Lucas capítulo 5, quando você conheceu ele? Lembro, é ele. A Bíblia diz que Pedro está tão frustrado que ele veste a tua capa, mesmo nu, veste a tua capa, pula dentro do mar, de tanta vergonha. Os discípulos vão indo para a margem da praia. Só que de repente vai acontecer o segundo milagre. O primeiro é a pesca milagrosa, mas o segundo é a provisão dentro do milagre.
Pastor, que negócio é esse? Você que está me assistindo agora, eles vão começar a sentir um cheiro de churrasco. Eu quero profetizar isso na tua vida. Já começou a sentir esse cheiro aí na tua casa agora? Está sentindo o que eu estou sentindo aqui dentro desse estúdio da TV? Oh, aleluia! Eles começaram a sentir um churrasco. De repente eles vão olhar para a beira da praia e tem brasa, tem pão na brasa, tem peixe na brasa. Só que a pergunta que não quer calar: o que é, pastor? É que os peixes ainda estão dentro da rede e no meio do mar. Como assim? Como é que tem peixe na brasa e tem pão na brasa se os peixes ainda não chegaram na praia? Sabe o que Deus estava dizendo para os discípulos? Quem foi que disse que precisava voltar para o lugar da onde eu havia tirado vocês? Tem gente me assistindo agora que largou tudo e voltou para o lugar da onde Deus havia te tirado. E Deus está dizendo: eu nunca dependi desse lugar para operar milagre na tua vida, para operar milagre na tua casa. Eu vou ser profeta para quem está me assistindo agora. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare, porque Ele vai prover antes mesmo do milagre chegar na tua vida. Ele está dizendo: o que eu tenho é pão na brasa, é peixe na brasa. Só tem um negócio: o que? É fora do mar. Como assim? Eu não quero vocês aqui. Lá do lado de fora já tem milagre te esperando. Sabe que Deus está dizendo para alguém? Não precisa sair da igreja, não precisa se desviar, não precisa voltar para o lugar da onde você saiu. Ele está dizendo: meu filho, permaneça onde eu te coloquei, porque não vai faltar provisão. Tem pão na brasa, tem peixe na brasa e tem milagre sendo providenciado sobre a tua vida. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que nesse momento Jesus vai olhar para eles, vai focar em Pedro e vai dizer assim: Pedro! E Pedro responde: estou aqui, mestre. Pedro, traz o que vocês pescaram. Aqui tem uma revelação muito forte. Sabe qual é a revelação aqui? É que Pedro, sozinho, vai pegar 153 grandes peixes. Só que a pergunta que não quer calar aqui, e eu queria chamar a tua atenção: tem quase 10 homens, e a Bíblia diz que quase 10 homens não conseguem sustentar os peixes para dentro do barco. Agora, um homem vai conseguir levar 153 peixes para a beira da praia. Pastor, que negócio é esse? Eu vou te explicar. É porque do que adianta muita gente sem Jesus? Agora, você com Jesus é maioria. Oh, aleluia! Você não precisa de muita gente. Tem muita gente tentando te ajudar, mas sem Jesus não faz nada. Agora, você, quando tiver na presença do Eterno, uma ordem que Ele der, vai te dar força suficiente para agarrar nesse problema que você está enfrentando e achando que não tem mais jeito, e mostrar a tua força, e mostrar que você é forte, porque quem te fortalece é o Senhor. Levanta a tua cabeça. Você nunca dependeu do homem, você depende de Deus. E se Deus te der a direção, você vai ter força da onde você menos espera para sustentar essa guerra que sozinho você não conseguia vencer. A Bíblia diz que Pedro ficou tão feliz porque Jesus falou com ele, e Jesus está dizendo: vai, Pedro, se alimenta, come. Isso, Pedro, come desse peixe, come desse pão. E quando Pedro está alimentado, a Bíblia diz que Jesus chama ele. Quando chama ele, Jesus vai dizer: Pedro, eu preciso te fazer uma pergunta. Se alimentou? Você está bem, meu filho? Estou bem, Senhor. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu quero te perguntar algo. O que é, meu Senhor? E Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E sabe que Pedro responde: eu te amo, Senhor. Só que Jesus vai perguntar pela segunda vez: tu me amas, Pedro? Pedro responde pela segunda vez: eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas?
Pedro pensa para responder. E sabe o que Pedro vai dizer? Senhor, eu sou falho e pecador. Eu errei muito. Eu sei que não parece. Eu sei que às vezes as minhas atitudes não condiz com o que eu estou dizendo agora. Mas eu posso mentir para minha mãe. Eu posso mentir para o meu pai. Eu posso mentir para minha esposa. Eu posso mentir para o meu marido. Mas se tem alguém que eu nunca vou conseguir enganar, que eu nunca vou conseguir mentir, é para o Senhor. E Pedro responde: mesmo com todas as minhas limitações, eu te amo. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque Jesus poderia excluir Pedro da igreja. Pedro estava despido, Pedro estava desviando. Jesus poderia colocar Pedro no banco. Jesus poderia afastar Pedro do cargo. Só que Jesus vai abraçar Pedro e Jesus vai confiar a igreja nas mãos de Pedro. Por que isso, pastor? Porque Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas verdadeiras. Quem errava mais, Saul ou Davi? Ora, era Davi. Davi era fraco, Davi era falho, mas Deus se agradava de Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração sincero, um coração verdadeiro. Davi errava, mas todas as vezes que a presença do Senhor se afastava dele, ele gritava, ele rasgava a tua vestimenta, ele se ajoelhava e ele dizia: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua graça, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Oh, aleluia. De repente eu estou falando para alguém que está me assistindo do outro lado e que no meio da caminhada se desviou, mas percebeu que você não conseguiu ficar muito tempo desviado. Sabe por quê? Porque quem um dia experimentou o Santo dos Santos não consegue ficar longe. É por isso que você voltou. Então meu conselho para você é: não para, não desista, porque quem te chamou te garante, te sustenta, vai na tua frente, aleluia. E Ele está dizendo: o que eu vou fazer é infinitamente maior. Aí Jesus está olhando para Pedro e Jesus está dizendo: tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Olha o que Jesus vai dizer para ele: está alimentado, tu me amas, então não fica parado, apacenta as minhas ovelhas. Você sabia que apacentar ovelhas aqui não é só para pastor? De repente tem alguém na rua da tua casa precisando de um abraço seu. De repente tem alguém na rua da tua casa precisando de uma palavra sua, de acolhimento seu. De repente dentro da tua própria casa tem alguém precisando ser apacentado por você. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém? Se tu canta, não para de cantar porque caiu. Se tu prega, não para de pregar porque caiu. Se tu toca, não para de tocar o instrumento que você louva a Deus na igreja porque você caiu. Jesus está dizendo: a oportunidade que eu dei para Pedro é a oportunidade que eu estou te dando. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, chegou o tempo da responsabilidade. O que passou, passou. O Senhor não está nem aí para o que aconteceu. Ele nem se lembra mais. Foi apagado e lançado no mar do esquecimento. Agora a pergunta que Ele te faz hoje, no presente, é: dá para apacentar as minhas ovelhas? Não foge da responsabilidade que Deus te deu. Deus te deu uma responsabilidade. Se tu parar, tua família para. Você precisa cuidar da tua casa, você precisa cuidar da tua família. Faça isso, porque Deus vai providenciar pão e peixe na brasa. Não vai faltar nada. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode retroceder agora. Você não pode desanimar agora, entregar os pontos agora. Deus está contando com você para essa grande obra. A Bíblia diz que Paulo olhou para Timóteo e disse assim: o tempo de menino passou, já foi. O tempo agora é de uma pessoa madura. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, o tempo de errar já foi.
apacenta minhas ovelhas. Abraça a responsabilidade que Deus te deu. Não nega a responsabilidade que Deus apresentou para você. Você tem um chamado lindo. Você foi escolhido pelo Senhor, mesmo com todas as suas fraquezas e falhas, assim como Pedro. Ele decidiu investir em você. Ele decidiu te escolher. E tu está querendo parar logo agora? Não para. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração. Você que está me assistindo aí. Você já estava pensando em desistir, pensando em parar. Você já estava dizendo assim, ó, é o último culto que eu vou. Não. Vai ser o último culto que tu ia frio desse jeito, porque a partir de agora você vai ser um crente pentecostal. Você vai chegar na igreja exercendo o teu chamado com autoridade e com poder. Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Deus é contigo. Faz para Deus. Deus vai fazer por você. Eu posso te fazer um convite? Eu quero mandar um abraço aqui. Meu grande amigo, pastor Irã, cedeu esse espaço para a gente estar pregoando a palavra do Senhor através da TV. Estava com saudade de estar diante da câmera, né? Já faz um tempo que eu já não faço mais parte do rádio, mas fico muito honrado e agradecido pela oportunidade. Pastor Irã, pastor Wellington, um grande amigo também. Que Deus possa abençoar esses grandes homens de Deus. E eu queria aproveitar esse momento e lhe fazer um convite. Nós estamos em nossa igreja, na comunidade evangélica Casa do Pai, em Olaria. Nós estamos localizados na rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 15, na Rua da Feira. Eu queria fazer um convite especial para você. Nós estamos nas sextas-feiras, às 19h30, e nos domingos, às 18h30. O que Deus tem feito nesse lugar tem sido extraordinário. Então você que não tem igreja, você que não congrega, você que está parado, você que retrocedeu, mas você entende que do jeito que você está não pode ficar. E Jesus está te pressionando, te visitando e falando com você, está na hora de voltar. Então venha nos fazer uma visita. Rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 15, Olaria, Rua da Feira. Eu quero ver você aqui. Eu quero ver você aqui. E vou falar mais, hein? Toma a decisão de vir. Porque só o fato de você colocar os pés neste lugar, eu profetizo sobre a tua vida que a tua vida vai mudar. Tudo que estava travado na tua vida vai destravar. Deus vai destravar. Deus vai destravar os teus caminhos. A porta que estava fechada, Deus vai abrir. Por quê? Deus está à procura de pessoas que se posicionam. Posiciona para Deus. Posiciona para Deus. Deus vai se posicionar a teu respeito. Eu não sei o que precisa ser mudado na tua vida. Deus vai mudar. Rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 15, Olaria, Rua da Feira. Tá bom? Olaria, Rua da Feira, às 19h30 nessa sexta-feira ou às 18h30 no domingo. Que Deus te ilumine, te abençoe. Siga a gente nas redes sociais. Coloca lá Casa do Pai, Nova Friburgo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe e até a próxima.